Nos primeiros segundos após a morte, algo acontece, e não é o que te ensinaram. A ciência registrou atividade no cérebro depois que o coração para, e os relatos de quem voltou falam de luz, som e uma estranha sensação de lucidez. Mas o que é isso? Um eco biológico, ou o primeiro passo da alma fora do corpo? Hoje, você vai entender o que realmente se sabe sobre o momento da morte, o que os estudos científicos revelam, o que as experiências espirituais confirmam e o que isso muda na forma como você encara a vida. Se você já perdeu alguém, ou teme o que vem depois, esse vídeo vai te mostrar que o fim talvez não seja o que parece. Imagine o momento exato em que o coração para. O corpo silencia, mas por algum motivo você ainda percebe tudo. O som do ambiente, a voz distante de alguém chamando, a sensação de que algo em você ainda está ali, consciente, observando. A ciência sempre acreditou que a morte fosse um corte brusco, mas as descobertas mais recentes contam uma história diferente. Pesquisadores da Universidade de Michigan registraram picos de atividade cerebral segundos após a morte clínica. Ondas gama, as mesmas que usamos para lembrar, sonhar e pensar, disparam como fogos no escuro. É como se, antes de se apagar, o cérebro acendesse todas as luzes de uma só vez. Mas por quê? Alguns dizem que é um reflexo biológico, o corpo tentando resistir. Outros suspeitam de algo maior, o momento em que a consciência se desconecta do corpo e dá seu primeiro passo fora dele. Em hospitais, médicos relatam pacientes que voltaram à vida descrevendo detalhes que só poderiam ser vistos de fora da sala. Relógios, sons, conversas inteiras, tudo lembrado com precisão. Um deles contou: "Eu vi meu corpo lá embaixo, mas eu não estava ali." E é aí que a pergunta muda completamente. Se o corpo para, quem é que continua observando? Mas o mais curioso ainda está por vir. Quase todas as pessoas que passaram por uma experiência de quase morte descrevem a mesma sequência: primeiro, uma leveza, depois, uma sensação de expansão, e então, um silêncio tão absoluto que chega a ser confortável. Alguns dizem que se veem de cima, como se estivessem assistindo à própria vida. Outros falam de uma luz suave, que não cega, mas atrai. E quase todos mencionam algo em comum, uma paz inexplicável, como se todo o medo do mundo tivesse desaparecido de repente. Mas o que vem depois desses segundos de calma é ainda mais misterioso. Muitos relatam ver toda a vida passar em flashes, decisões, emoções, gestos simples, até lembranças esquecidas. Não é julgamento, é compreensão. Como se a alma se visse por inteiro pela primeira vez. Agora, o que deixa tudo mais intrigante é que pessoas de culturas e religiões diferentes descrevem a mesma coisa. É como se todos tivessem olhado o mesmo horizonte, só que com nomes diferentes. A medicina tenta explicar como ilusão, mas há relatos que desafiam qualquer lógica. Cegos de nascença que dizem ter visto luz. Pacientes descrevendo detalhes em outros cômodos. E até coincidências entre pessoas que nunca se conheceram, mas sonharam com o mesmo lugar de passagem. E aí vem aquela pergunta inevitável: se a consciência é só produto do cérebro, por que ela continua funcionando quando o cérebro para? Talvez esses segundos entre a vida e a morte não sejam o fim. Talvez sejam um instante em que a alma lembra de onde veio. E se isso for verdade, o que ela tenta nos contar nesse intervalo? Toda energia que existe no universo tem um princípio simples: ela nunca se perde. Ela muda de forma, muda de tom, muda de direção, mas nunca deixa de existir. E se a consciência for uma forma de energia, talvez a morte não seja um fim, mas uma mudança de frequência. Como uma estação de rádio mudando de canal, o aparelho fica, mas o sinal continua viajando. Tesla dizia que o universo inteiro é feito de vibrações, e que cada ser vivo emite um campo único. O corpo seria apenas o transmissor, e a alma, o sinal. Quando o transmissor quebra, o sinal volta para a origem. As tradições espirituais sempre descreveram isso com outras palavras. Os egípcios chamavam de passagem do Ka. Os hindus, de libertação do prana. Os cristãos, de estar presente com o Senhor. Em todas as culturas, a mesma ideia: a consciência atravessa, muda de plano, mas não desaparece. E talvez seja por isso que quem passa por uma experiência de quase morte volta transformado. Muitos dizem que perderam o medo da vida. Outros começam a valorizar coisas simples: o cheiro da chuva, o toque de alguém, o silêncio. Talvez, por um breve instante, tenham entendido que a vida não é algo que se tem, é algo que se empresta.
A morte não é punição. É o universo reorganizando a energia de volta à origem. O corpo silencia, mas a consciência, essa centelha elétrica que te faz ser quem você é, continua vibrando em outra frequência, num campo que a ciência ainda não sabe nomear. E talvez um dia ela descubra. Mas até lá, talvez o segredo seja simples. Viver com tanta presença que, quando chegar o momento de partir, a transição pareça apenas um retorno para casa. Talvez o que chamamos de morte não seja um fim, mas uma lembrança. Um retorno àquilo que sempre fomos, consciência pura, energia em movimento, parte de algo muito maior do que conseguimos imaginar. A ciência começa a provar o que a alma sempre intuiu, que o último suspiro não é silêncio, mas transformação. E quando entendemos isso, viver deixa de ser um medo constante e passa a ser um privilégio sagrado. Porque cada gesto, cada palavra e cada escolha deixam marcas que vão além do corpo. A consciência é como um eco no universo. Ela ressoa, responde e continua existindo, mesmo quando parece ter se calado. Mas há um detalhe que a maioria esquece. Se realmente há vida após a morte, então cada pensamento, cada intenção e cada emoção são sementes espirituais. E foi exatamente isso que Jesus tentava nos ensinar, mas de uma forma que poucos compreenderam. Nos seus ensinamentos, há mensagens codificadas sobre energia, vibração e continuidade da alma. Frases que, vistas de outro ângulo, soam menos como religião e mais como física espiritual. Talvez ele já falasse, há 2000 anos, sobre os mesmos princípios que a ciência começa a descobrir agora. Se o que vimos hoje mostra o que acontece depois da morte, as palavras ocultas de Jesus explicam como viver antes dela. E se você quiser entender o que ele realmente quis dizer sobre a alma, o corpo e a energia divina que nos ligam uns aos outros, assista agora ao vídeo anterior do canal, As Mensagens Ocultas de Jesus. Você vai perceber que nada do que ele disse foi simbólico. Era literal, apenas falava com o idioma da luz.